Simbora, material exclusivo para você aqui. A morte de um oficial da PM ainda é um mistério. O coronel Ivanir Linhares foi assassinado há quase 5 meses, mas até hoje o motivo do crime não foi desvendado. A esposa do coronel resolveu quebrar o silêncio e falou com a nossa equipe de reportagem. Segundo ela acredita que a morte do marido esteja relacionada com a investigação de uma das maiores fraudes do Hospital da Polícia Militar. A reportagem especial é de Jackson Silva, pronta agora para você. Rodou. Acredito que Linhares tenha sido vítima de uma emboscada, sim, devido ao fato de ser presidente auditor de uma sindicância que ele fazia referente ao desvio de verba do Hospital da Polícia Militar. A declaração é da viúva do coronel Ivanir Linhares, assassinado no ano passado. Após a perda do marido, Ingrid se isolou. O sofrimento era grande e precisava garantir a segurança da família. Quase 5 meses depois, ela resolveu quebrar o silêncio. A partir de agora, você vai ter detalhes de um crime que a Cúpula de Segurança Pública do Rio ainda não conseguiu desvendar. Região Metropolitana do Rio, 31 de agosto de 2016. Eram 8 horas da manhã. O coronel saiu de casa em São Gonçalo e seguiu para Maricá, no município vizinho. Depois das 9 horas da manhã, o telefone toca. Era a notícia da morte do marido. Me ligou um amigo nosso em comum, perguntando o que havia acontecido, se o Linhares estava em casa, estava no trabalho, o que ele estava fazendo. 5 minutos após, novamente, a mesma pessoa informou que ele havia sido alvejado e faleceu. O crime aconteceu nesta rua movimentada de Maricá. O coronel estava com o sargento neste carro quando 2 homens passaram neste jipe branco e atiraram. Foram pelo menos 17 tiros. Linhares foi atingido por 8 e não resistiu. Já o sargento conseguiu sobreviver. Linhares não costumava andar armado. Ele dispensava o uso da arma porque ele não gostava. Ele trabalhava internamente, ele andava com motorista, com segurança e, portanto, ele não portava arma. No dia do crime, só o motorista estava armado. O sargento reagiu, houve troca de tiros, mas o alvo era o seu marido? Acredito que o alvo teria sido Linhares, sim, devido a essa investigação e porque ele portava uma maleta, né, uma pasta que ele usava para o trabalho, tinha documentos importantes ali. Nossa equipe teve acesso ao documento que dava total poder para o coronel Linhares para punir os policiais. Na época, ele foi escolhido como auditor presidente da Justiça Militar, que participava do julgamento de 2 processos sobre o maior escândalo de corrupção no Hospital Central da PM. O voto dele era fundamental para condenar oficiais acusados de desviar dinheiro do Fundo de Saúde da corporação. Entre os investigados está o coronel Ricardo Coutinho Pacheco, que já foi chefe do Estado-Maior da PM. Essa votação contra esses policiais seria na mesma semana, se não no dia seguinte. Linhares era uma pessoa muito correta, muito honesta, então não compactuava com esse tipo de atitude. Acredito que quiseram silenciá-lo. A polícia não descarta a possibilidade de crime passional. Isso porque Linhares morreu no dia em que conseguiu oficializar o divórcio do primeiro casamento depois de quase 20 anos de relacionamento. Foi questionado sim essa possibilidade devido ao fato da ex-mulher não ter aceitado, né, a questão do divórcio e ter sido litigioso. A gente não pode descartar nenhuma possibilidade. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios, mas Ingrid ainda não foi chamada para prestar depoimento. Até o momento eu não vejo as autoridades competentes se movendo em relação ao caso, nem a DH, nem a própria Polícia Militar. Então eu venho pedir justiça, caso, para que o Linhares não seja só mais um número em estatística de homicídios de policial militar. Linhares estava há quase 30 anos na Polícia Militar.
Ele liderava o 4º Comando de Policiamento de Área, que atendia a região metropolitana e parte da região dos Lagos. O coronel deixa um filho de 19 anos no primeiro casamento. Uma perda, sim, irreparável. Gostava de viver, amava a família. Deixou um vazio imenso. E a pessoa que tira a vida do ser humano não acaba só com aquela vida, desestrutura a família inteira. Ela fala em pedir justiça, a gente lembra muito bem, analisou as imagens, não é, doutora Amin? E se ela falou de justiça, a gente foi atrás e a gente vai falar agora ao vivo com o Jackson Silva, que está com o delegado, doutor Fábio Baruch, que tem mais informações para a gente. Jackson, você ouviu a viúva, doutor Fábio, acompanhou a reportagem. Ela diz que não vê a movimentação e é claro que a família fica angustiada em busca de respostas, porque além da dor, pede justiça. O que está sendo feito em relação a esse caso específico? Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle, boa tarde a todos. Na ocasião, eu fiz a cobertura desse crime bárbaro. O doutor Fábio Baruch, que está ao meu lado, tinha adiantado que a polícia trabalhava com 3 possibilidades. Primeiro era o crime passional, a segunda execução, mas não sabia se era contra o coronel ou contra o sargento. E a outra seria latrocínio, roubo seguido de morte. Depois de quase 5 meses, hoje a polícia já tem uma nova linha, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jackson. Realmente, hoje subsistem 2 linhas, né? Uma linha que é o latrocínio, que nós vemos trabalhando. Essa linha, ela vem sendo trabalhada de acordo com o depoimento prestado pela vítima, Luiz Cláudio. Ele é o sargento que acompanhava o coronel e ele narrou uma abordagem que sugeria uma tentativa de roubo que depois ele reagiu e acabou acarretando a morte do coronel e ele também recebeu diversos tiros. Mas temos uma outra linha também de investigação, que teria sido execução contra o coronel. Essa linha também, a gente não descarta essa hipótese, apesar do depoimento do Luiz Cláudio, ele afirmar ter sido vítima de latrocínio. Nós pensamos na possibilidade dele ter sido sugerido a um induzimento para ele levar a essa linha de raciocínio. Volta aqui para mim, a gente tem o sinal lá na DH, ficou comprometido. Eu aproveito aqui, já que eu tenho essa disponibilidade, doutor Marcos Amin, com a experiência também ali na DH, conhece muito bem. Na época a gente falou em relação, primeiro a gente achava que a vítima real seria o sargento, porque é o que fez a troca de tiros e que infelizmente não era o alvo e o coronel acabou morrendo. Mas o que o doutor Fábio Baruch estava explicando é justamente essa linha da investigação em que teriam induzido sargento, já que tomou vários tiros, a imaginar que fosse um latrocínio, na verdade, armado tudo isso justamente para a execução do coronel. Sim, sem dúvida nenhuma. Caso seja uma hipótese de execução, é plausível que as pessoas que tramaram esse crime possam ter pensado nesse tipo de álibi, né? Você induzir a outra pessoa, anunciar um assalto, mas na verdade se tratar de uma execução. Isabelle, a namorada do coronel, né? A ex-namorada do coronel, no caso falecido, ela tem todo o direito de contestar, todo o direito de estar revoltada e todo o direito de pedir explicações para a DH. E a DH tem a obrigação de dar essa explicação. O Jackson, semana passada, fez contato comigo, dizendo que estava fazendo essa reportagem e pediu uma nota da DH. Eu entrei em contato com o Dr. Fábio Baruch, ele falou, não, Marcos, nota não. Eu quero falar ao vivo, eu quero dizer para essa senhora que a gente não está sem investigar e não está deixando por menos esse caso. Voltou com o Fábio Baruch ao vivo, conseguiu restabelecer o sinal, já que então ele falou, vamos lá, doutor Fábio, está de novo ao vivo, e aí a gente estava comentando justamente dessas 2 possibilidades e da resposta para essa família. Como que agora conseguir fechar de alguma forma exatamente o que teria acontecido naquela tarde, naquele momento? Eu quero primeiro deixar claro que essa investigação está correndo como destaque, de forma destacada na delegacia, uma prioridade. A gente precisa dar uma resposta nesse caso. Eu já estive conversando pessoalmente com a viúva no meu gabinete, na época do fato, ela estava muito abalada. Eu ainda não colhi a termo o depoimento dela,
mas nós já ouvimos diversas testemunhas, inclusive 2 testemunhas que vieram recentemente aqui na delegacia, reforçaram essa tese de execução contra o coronel, inclusive apontando algumas dinâmicas. Nós estamos apurando, colhendo informações para ver a veracidade dessas 2 testemunhas e com isso clareia essa hipótese de execução. E como eu falei antes, estava falando e houve essa suspensão da fala, nós estávamos trabalhando com latrocínio pela palavra da vítima, do Luiz Cláudio Sargento, que tomou de 8 tiros, inclusive ele não morreu por circunstâncias da lei, à vontade dos executores. Um tiro era para ter sido fatal, mas desviou. A palavra dele sugeriu um latrocínio, mas a gente acredita que ele pode estar sendo enganado de alguma forma pelos autores que poderiam estar interessados em, por exemplo, nessa maleta que a viúva falou e sugerindo o latrocínio. Portanto, a linha forte também dessa execução, que nós não descartamos em nenhum momento, ela está sendo trabalhada e, como eu falo, é prioridade esse trabalho. Nós estamos tomando algumas medidas judiciais também que estamos trabalhando em silêncio, e é importante, Isabela, que a gente deixe que trabalhe em silêncio para que a gente possa avançar e consiga chegar a esses autores, porque é uma hipótese muito difícil de trabalhar em relação às pessoas que estão envolvidas e em relação também à qualidade do coronel, por se tratar de um juiz auditor que estava julgando um caso muito importante, que é o desvio de verba do hospital da PM. Tá certo. Muito obrigada, doutor Fábio Baruch, muito obrigada, Jackson Silva, pelas informações, pela reportagem exclusiva e por essa disponibilidade da resposta. Você já me falou isso. É complicado o que o doutor Fábio Baruch falou, é complicado tão quanto complicado você investigar um caso que você não consiga encontrar provas e num caso que uma vítima tem tanto um lastro, um leque enorme de possibilidades. Sim, não é? A possibilidade de execução pode ser por N motivos, né? Foi o passional, por esse próprio envolvimento dele com investigação. na investigação do fundo da PM, de saúde, enfim. Isabelle, o importante é que a gente dá a cara realmente para dar justificativa a quem merece, ao destino final, ao destinatário do serviço da Polícia Civil. Esse é o compromisso que a gente tem, não é ficar dando notinha genérica, a gente bota a cara mesmo. Há uma linha de investigação, mas se não houvesse, a gente falaria, nós ainda não conseguimos, mas os senhores nunca vão escutar da DH ou da Polícia Civil que nós desistimos. É isso aí, meio de 40, 20 para 1 aí, ousadia sem limites, bandidos armados.